é: seja pérola, uma pérola que produz perseverança. Mas antes da gente entender, você que está nos assistindo também pelo canal do YouTube, antes da gente entender o que é a pérola, a gente precisa entender quem faz a pérola. Porque nós focamos muito no valor que a pérola tem. E, de fato, ela tem um valor. Mas quem faz a pérola é um animal chamado, do grupo, do filo dos moluscos, que é chamado, mais conhecido como animal de corpo mole. E esse animal, a ostra, é um animal de corpo mole e que ela criou um mecanismo de defesa contra os predadores. O primeiro mecanismo que a ostra faz é a construção da sua concha. Então, ela adquire todo o material que está ali no ambiente, principalmente cálcio, e ela vai agrupando, até que ela forme aquela concha, para que ela venha se proteger internamente. Só que a ostra, ela tem algo muito interessante, porque ela formou aquela concha toda para se proteger, para se proteger contra os animais, contra os predadores, mas ela é atacada por coisas menores daquilo que ela pensava. Ela imaginava que ela ia ser atacada por predadores grandes, de grande porte. Mas a ostra, ela é ferida, ela é atacada em coisas menores. O processo de formação da pérola, ela se dá a partir de que, quando entra um invasor, e esse invasor ele pode ser um animal, restos de animais, pode ser um mineral, pode ser um sedimento, uma areia, geralmente é uma areia. Então perceba que a ostra ela tinha se preparado para algo maior, para um ataque maior. Mas o que tem atacado a ostra, e ela tem criado um outro mecanismo de defesa, são coisas menores. O que mais ataca a ostra é o grão de areia. E nós, irmãs, como um grão de areia incomoda essa ostra. Por ele ser áspero, cheio de pontas, a gente não consegue ver isso. Mas se você olhar ele minuciosamente, ele é áspero, ele é cheio de pontas. E quando ele entra nessa ostra, ele fica entre a concha, que ela construiu para se defender, e entre o manto. Então ele fica justamente ali naquela parte mais sensível da ostra. E o grão de areia vai ficando ali, e a ostra, que não é besta, ela começa a produzir um outro mecanismo de defesa. Ela ativa algumas células no seu interior, chamadas NACA, e essas células começam a transformar aquele grão de areia que tanto feria aquela ostra, que tanto incomodava aquela ostra, em uma pérola. Então a ostra ela tem essa habilidade de se defender e de transformar o sofrimento em pérolas. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Eu quero falar sobre o sofrimento. Eu quero falar com vocês de uma frase que eu achei super interessante de Rubem Alves, que diz assim: ostra feliz não produz pérola. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Ostra que não é ferida, ostra que não passa por sofrimento, não vai produzir pérolas. Talvez você que é curioso por essas curiosidades, deve ter assim, nossa, será que toda ostra produz pérola? É verdade que uma ostra só produz uma pérola? Essas curiosidades que a gente tem na nossa mente. Nem toda ostra produz pérola. São as específicas. Elas estão em ambientes em que elas são sujeitas a esse ataque, a entrar em contato com qualquer ataque, com areia principalmente, mas nem todas têm essa habilidade. Aí que eu acho interessante.
Eu estava em casa esses dias, eu até falei para a pastora, Deus quando Ele quer falar, Ele fala assim de vez, né? Eu estava em casa, eu estava estudando. E por incrível que pareça, eu procurando alguns materiais para eu estudar, me cai um material, um paper, um artigo, falando sobre a ostra. Irmãs e irmãos, eu não estudo ostra. Deus queria trazer uma mensagem para a sua igreja. Amém? E caiu esse material na minha mão e eu até conversei com a pastora. Pastora, que interessante. Porque a ostra, aqui não produz pérola, ela acumula. Existe um processo chamado de bioacumulação. Esse processo de bioacumulação, que está ali no seu ambiente, quando ela se depara com algo tóxico, né? Ela assimila aquilo ali, constrói a sua carapaça daquele negócio tóxico, coloca para o interior, e quem vai consumir essa ostra, acaba que também assimilando aquela substância tóxica. Então percebam, nem toda ostra produz pérola, mas a maioria das ostras, elas são acumuladoras. Elas são conhecidas como animais filtradores. Elas filtram tudo que está no ambiente. E hoje o Senhor quer falar com você sobre isso. Que tipo de ostra você é? Você é a ostra que está produzindo pérolas ou você é a ostra que está acumulando feridas? Acumulando sofrimento, acumulando pensamentos negativos, acumulando tristeza, rancor, ódio. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não chamou as benditas para serem acumuladoras. O Senhor chamou as benditas para produzirem pérolas. E pérolas de grande valor. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso? O Senhor te chamou com um propósito. O Senhor te chamou com uma finalidade. O Senhor te chamou para a produção, para produzir pérolas. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Tiago, que vai falar sobre uma das pérolas que nós devemos produzir, que é a pérola da perseverança. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se quando passar a viver em condições humildes, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levantará, trazendo calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. E aí no versículo 12, dependente de qual seja a sua versão, ele vai dizer assim: feliz
é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A carta de Tiago foi escrita por Tiago. Existem muitos Tiagos na Bíblia, mas o mais provável dos Tiagos que escreveu a carta de Tiago seria o irmão de Jesus. Então, existem muitas especulações de quem seria esse Tiago, mas o mais provável é o Tiago, irmão de Jesus. E se nós formos observar no primeiro versículo, Tiago ele se apresenta como servo de Deus à parte do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. É interessante porque até Tiago chegar nesse posicionamento de servo, Tiago ele não creu no ministério de Jesus. Tiago andou e viu todo o movimento do ministério de Jesus, mas ele não acreditou, assim como os demais irmãos. Mas foi necessário que Tiago visse ao Senhor depois da ressurreição. E quando ele viu ao Senhor, ele creu que ele era o Filho de Deus. E a partir desse momento, a vida de Tiago, ela foi transformada. Pelo fato dele ver, ele creu, a sua fé aumentou. E Tiago foi reconhecido como um dos principais líderes da igreja. Tiago foi um dos principais líderes e ele é conhecido dentro da Bíblia como a coluna da igreja. De tamanha importância que aquele ser, aquele homem incrédulo se transformou. Ele era um homem incrédulo e ao ver Jesus, ao encontrar com Jesus, a ter esse encontro transformador com Jesus, ele passou de ser um incrédulo para aquele que cria no Senhor e ser considerado como uma coluna da igreja. Irmãos, isso é tremendo. A gente já começa aqui no capítulo 1, no versículo 1, sabendo que quando nós temos o encontro com Jesus, a nossa vida é transformada de um ponto da incredulidade para um ponto da fé. Amém? Quem se encontra com Jesus, quem vê a Jesus, e eu gosto muito de ver a Jesus, porque quem vê a Jesus, ele não é o mesmo. Quem vê a Jesus, ele é transformado. Quem vê a Jesus, ele não é pessimista. Quem vê a Jesus, ele tem fé, ele tem esperança, ele tem perseverança. Porque ele está em Jesus, ele não está nele. E Tiago, ele se apresenta aqui a esses irmãos, e ele se apresenta com uma finalidade. Se nós formos olhar toda a carta de Tiago, ela tem uma mensagem, cada capítulo tem uma mensagem. O grande dilema desses irmãos aqui nessa igreja, que ele chama de irmãos dispersos entre as nações, e esse dispersar era um dispersar físico, porque eles estavam distantes da Palestina, mas também é um dispersar, irmãos, espiritual, porque eles dispersos era um propósito do evangelho também se expandir. E ele escreve a esses irmãos que estão dispersos para curar. Amém? Ele escreve uma carta cirúrgica para tirar as doenças, para fazer mesmo os pontos ali, porque essa igreja era uma igreja que vivia em muita desigualdade. Embora ela havia se encontrado com o Senhor, ela havia transformado o seu jeito de ser, mas ainda havia muitas coisas que precisavam ser transformadas. Algumas desigualdades existiam nessa igreja, e dentre essas desigualdades era a desigualdade social. Havia os ricos e havia os pobres. E os ricos, eles exploravam os pobres. E os pobres se sentiam menosprezados naquela igreja. Havia essa desigualdade social, havia uma desigualdade eclesiástica, uma competição por cargos de liderança dentro da igreja. Havia também uma desigualdade da fé, que é por isso que Tiago vai falar tanto que a fé sem obras ela é morta. Porque aquela igreja, ela precisava viver o que ela processava. O que ela dizia, o que ela falava, a quem ela cria.
Então ela vivia de fé, mas ela não executava. Era aquela história de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então não era uma igreja que processava e que vivia, professava e vivia essa fé. Existia uma outra desigualdade, a desigualdade da comunicação. Eles pouco se entendiam, porque era uma igreja que não freava a sua língua, que não controlava os seus lábios. E por isso que Tiago vai falar tanto sobre a língua. E por fim, havia uma desigualdade espiritual, porque aquela igreja carregava muito da mentalidade do mundo. E aí Tiago escreve essa carta a esses irmãos com um único propósito, de tornar cristãos imaturos em cristãos consistentes, perseverantes e maduros espiritualmente. E aí vai a primeira senha de hoje para você a respeito da pérola. A pérola, quanto mais tempo ela fica no interior da ostra, quanto mais nácar é produzido e segmentado, camada por camada, quanto mais tempo fica, mais bonita é a pérola. E de mais valor é a pérola. Ela fica maior, ela fica mais brilhosa, ela fica mais regular. Trazendo porque eu estou falando aqui para vocês, Tiago fala para uma igreja imatura se tornar uma igreja madura e madura em perseverança, em fé, em espírito consistente. Nós somos a igreja do Senhor que precisamos ser amadurecidos espiritualmente. O Senhor te chamou hoje a este lugar para te falar que ostra que não é madura, ela não consegue produzir pérolas. Ostra que não espera o tempo de Deus, ostra que não vive o tempo de Deus, ela não consegue produzir pérolas. E se ela não produz pérolas, ela acumula. Tiago vem falar para essa igreja cheia de muitas dificuldades, que era necessário eles amadurecerem. Irmãs e irmãos, nós como igreja do Senhor, e vou dizer uma coisa bem séria, essa pandemia ela veio para mostrar que tipo de cristãos nós somos. Se nós somos cristãos maduros, ou se nós somos cristãos que é levado por qualquer situação. Acompanhe comigo no versículo 2. E Deus é muito maravilhoso. No versículo 2, ele vai falar assim: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 2 e versículo 3. A carta, esse primeiro capítulo aqui de Tiago, ele se subdivide em duas grandes verdades. Do 1 ao 12, ele vai falar sobre provações. E do 13 ao 27, ele vai falar sobre tentações. Quando ele fala de provações, ele fala de provações, algo que foi construído, algo que é forjado no exterior, é de fora. Mas quando ele fala de tentações, e aí se você quiser acompanhar, está lá no versículo 14, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Então, quando ele fala de tentação, ele fala de algo interno. E quando ele fala de provação, ele fala de algo externo. Ostra que vive, acumulando coisas no seu interior, que não são tratadas, que não são curadas, que são levadas pela concupiscência da carne, que vive em pecado, que vive em desobediência, nunca vai produzir uma pérola. Porque ela está focada no seu interior. Ela está sendo levada pela tentação. Mas a ostra que vê a provação, que vive a provação, que anda com Deus, que ora com o Senhor, ela produz pérola.
Porque ela está vendo que o que vem de fora vem de Deus. E o que vem de Deus vem para gerar fruto. E o que vem de Deus vem para gerar algo de valor em nossas vidas. Deus, Ele nos chamou, irmãos, para fazer essa distinção muito clara. E Satanás, ele tem deturpado essa ideia. E ele faz isso desde o princípio. Deus diz assim, não, vocês não podem comer, vocês podem comer de tudo. Mas disso aqui, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar. Deus estava estabelecendo ali um princípio, o princípio da obediência. E Satanás vem e diz, será? Por que você não come? Talvez se você comer, quem sabe, talvez você nem morra. Acho que você não vai morrer. Satanás deturpa o princípio da obediência. Satanás deturpa o princípio do relacionamento com Deus, irmãos. Para nos enganar. Para nos tirar da sua presença. Da presença do Senhor. A mesma coisa Satanás faz em relação às nossas provações. Ele começa a jogar nos nossos pensamentos. Por que eu? Por que minha família? Por que eu sofro tanto? Uma vez um irmão, eu tinha 15 anos. O irmão chegou para mim e disse assim, uma profecia. Eis que eu vejo em tua vida muito sofrimento. Eu, misericórdia. Eu te vejo chorando muito, muito sofrimento. Na hora, né, a gente repreende, eu não quero isso para mim, não sei o que e tal. Mas se vocês forem analisar a palavra do Senhor, Tiago está dizendo assim, meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por tribulações. É fato, é realidade. Não tem como fugir, irmãos. Satanás está deturpando a nossa mente, dizendo assim, a pandemia veio para destruir a igreja. Satanás vem e deturpa as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, as tragédias, o sofrimento, as perdas. Ele deturpa, dizendo a ideia de que Deus não é bom, de que Deus não nos ama, que nós somos excluídos, que você não é querida, que você é solitária, que você nasceu para sofrer. Mas não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Ele está dizendo que é fato. Nós iremos sim passar por tribulações. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, tem de bom ânimo. Eu venci, eu estou com você. Então, quando você passar por tribulação, considere esse fato. É isso que Tiago está dizendo. E o considerar um fato é você avaliar aquela situação. É você olhar na ótica, como diz o nosso pastor Erasmo, na ótica do Espírito Santo, na ótica daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E é ver aquela situação com um objetivo, com uma finalidade, com um propósito. Talvez você chegou aqui nessa noite cheia de feridas na alma. Talvez você chegou aqui nessa noite cheia de muitas convicções, de muitas construções de pensamento. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que a sua vida não é um mar de rosas, um mar de flores, que a sua vida em comparação aos outros é uma vida totalmente sem graça, é uma vida totalmente destruída. Irmãos, nem tudo são flores, e isso é verdade. Nem tudo são flores. Mas quando nós estamos com Jesus Cristo, quando nós estamos com o Senhor, as flores, elas começam a surgir no meio das dificuldades. Nós choraremos, nós sofreremos, mas nós devemos considerar esse motivo de passarmos por tribulações como motivo de muita alegria. Eu acho interessante, porque nessa ótica, nesse olhar, é que a gente vai entender o que é o choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhã.
Que a gente tanto cantou na pandemia, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Às vezes a gente olha assim, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, a gente olha numa ótica, ou numa escala de tempo imediata. Eu estou sofrendo hoje e eu determino que o Senhor mude esse quadro. Eu estou doente, eu determino, é agora, Senhor. Porque eu quero cantar a vitória. Porque eu creio que a tua palavra diz que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. A gente precisa começar a olhar, irmãos, a obra do Senhor, o que o Senhor fez por nós, em uma escala muito maior, em algo muito mais amplo. O choro dura uma noite, a alegria virá quando Ele buscar a sua igreja. A eternidade, ela vai produzir em nós a alegria eterna. Quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver passando pelo sofrimento, quando você estiver passando pela dor, olhe para a eternidade, porque Ele é o Deus eterno, Ele é atemporal. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. A própria palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Talvez você chegou aqui chorando, sofrendo. Creia na eternidade. Creia no que Deus tem preparado para você. Creia no que Deus tem preparado para a sua casa. Creia no que Deus tem preparado para a sua família. Creia em Deus. Porque na tribulação, quando nós estamos na tribulação e consideramos isso como um fato de alegria, de produzir em nós essa fé, a fé que vem de Deus, a fé que nos faz sermos cristãos maduros, que continua a caminhada sem retroceder, sem olhar para trás, sem pandemia, com marido, sem marido, com filho, sem filho, com emprego, sem emprego. Deus não quer uma igreja inconsistente, irmãos, que eu inverto a situação. Nós lemos aqui no versículo 2, feliz é o homem que persevera na provação. Primeiro você tem que passar a aprovação, para você ser aprovado, e depois você vai ser feliz. Tem gente que quer ser feliz, e aí eu sou feliz, eu estou aqui no bem bom, está tudo legal, está tudo maravilhoso, eu sou feliz, eu estou me forjando, eu estou me preparando para quando vir a aprovação, eu estou de boa. A palavra de Deus não está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo que considere o fato de passar por provações, e à medida que você é aprovado, você vai sendo aprovado, e à medida que você é aprovado, você vai alcançando felicidade em Deus. Olhe para a provação, olhe para as circunstâncias, no entendimento vindouro, no entendimento futuro, de que Deus está forjando em você o seu caráter, de que Deus está forjando em você e está te aprovando para você desfrutar de uma glória muito maior do que essa aqui da terra. É por isso que ele diz assim, é tudo passageiro, é tudo efêmero. Essa igreja aqui, irmãos, ela estava muito ligada ao materialismo. Por isso que eles viviam discutindo entre si, os ricos, os pobres. Porque está apegado a esse reino, a essa terra, a esse século. Devemos construir nossa família, devemos ter os nossos sonhos. Nossa, como é bom sonhar. E como é bom sonhar em Deus. Como é bom querer ter uma família e realizar esse sonho. Mas, irmãos, tudo isso aqui vai passar. É muita glória nesse lugar. Mas existe glória maior no Senhor. Então, quando você estiver chorando, irmãos, lembre-se que Deus está provando você e aprovando o seu caráter. Porque um dia você receberá a coroa da vida. Aleluia! E aí, Tiago, ele pega quatro verbos muito legais. Ele vai falar assim, considere, saiba, deixe e peça.
O considere está no versículo 2, o saber está no versículo 3, o deixar está no versículo 4, no 9 e no 11 ele também vai falar sobre isso, e do 5 ao 8 ele vai falar sobre o pedir. O considerar nós já abordamos aqui. Considerem, ou seja, a tribulação, ela precisa ser considerada pelo cristão. E a tribulação, ela precisa ser vivida pelo cristão. Não tem como fugir, não tem como você transferir, e muitas vezes nós fazemos isso, nós transferimos a situação que nós estamos vivendo para o outro, culpando o outro, sabe? Dizendo que a culpa é do pai, a culpa é do filho, a culpa é do marido, a culpa é da igreja, a culpa é dos pastores, é dos líderes. Nós começamos a transferir aquilo que nós estamos vivendo. Mas a tribulação, ela foi feita para nós vivermos essas tribulações. E interessante, porque existem dois tipos de pessoas. Não sei se você é uma delas ou se você já se deparou com esses dois tipos de pessoas. Vamos dizer que de ostras. Existem pessoas que elas são muito orgulhosas. E o olhar dela está muito nessa materialidade. Então, passar por sofrimento, passar por tribulação, é algo vergonhoso. Então, ela luta, ela trabalha, ela corre atrás, para ela não ser vista no fracasso, ou não ser vista chorando, ou não ser vista em tribulação. Esse é um grupo de pessoas. Mas existe um outro grupo de pessoas, que talvez sejam as mais comuns, que são as vítimas. Elas pegam da tribulação e mergulham naquilo ali e vão construindo toda uma história de sofrimento, de dor, de lamento, de infelicidade, que eu nasci para sofrer, que nem o irmão profetizou, né? Você vai sofrer toda a sua vida, eu te repreendo. E a pessoa vai naquilo ali, né? Ela vai ruminando dentro da biologia, né? Ruminando aquela tragédia, aquela infelicidade, e vai naquilo. Mas o Senhor, voltando para esse primeiro versículo, Ele diz que nós devemos pegar das tribulações, não para ser o nosso ponto de apoio, para chamar a atenção do outro, ou para chamar a atenção de Deus. Voltando para esse versículo, a tribulação não é algo vergonhoso. Você passar por sofrimento não é algo vergonhoso. Pegando esse versículo, a tribulação, ela serve para provar a sua fé. Para provar quem de fato você é. Para provar de quem de fato você crê. Eu gosto muito de um versículo que a irmã Alda sempre fala nas nossas orações e quando a gente está junto. Ela sempre diz esse versículo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: diante da tribulação, em quem você tem crido? Diante da adversidade, das circunstâncias difíceis, em quem você tem depositado a sua fé? Diante do sofrimento e da dor, a quem você tem chamado para andar contigo, para ser o teu amigo, para ser o teu ajudador? Tem muita gente que coloca a sua fé e a sua esperança num filho. E ele aposta todas as suas fichas naquele filho, porque aquele filho, ele vai mudar a minha família. Esse filho é muito inteligente. Aí o menino desvia, vai para outro caminho, não dá certo. Aí acabou para aquela mãe. Existem mulheres que colocam todas as suas fichas num casamento. E aí o casamento não dá certo, nasci para sofrer, acabou. Nós devemos colocar a nossa fé no Senhor. Nós devemos colocar a nossa crença, a nossa credibilidade total em Deus.
Porque nele, nós sabemos que nele nós seremos mais que vencedores. E é lindo porque quando a palavra de Deus fala, nós seremos mais que vencedores. Existem muitos vencedores, mas aqueles que estão em Deus, aqueles que estão no Senhor, aqueles que têm a sua fé total em Deus, eles sim serão mais que vencedores. O Senhor chamou essa noite aqui muitas ostras. O Senhor chamou a este lugar uma igreja, aleluia, para ser mais que vencedora diante das tribulações. Será isso ou aquilo? Não sabemos, mas nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Porque a nossa fé não está em carros e nem em cavalos. A nossa fé está no Senhor Jesus Cristo. E é lindo porque Tiago fala do saber, do tomar conhecimento. Ele vai falar muito sobre isso. E aí ele vem para o saber. Quando ele fala do saber, que está ali no versículo 2, né? A saber, a prova da sua fé produz perseverança. Ele vai falar que primeiro você considera a aprovação, você aceita a aprovação, você precisa aceitar. E depois você vai tomar ciência, conhecimento, entendimento, mente esclarecida. Quando a nossa mente ela é renovada pelo Espírito Santo, quando a nossa mente tem um entendimento de que ao ser renovada por Cristo Jesus, ao ser renovada pelo Espírito Santo, nós experimentamos qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as tribulações de um olhar muito diferente. A saber, associado à mente esclarecida, mente renovada, conhecimento de que as tribulações precisam ser enfrentadas e de que a fé sempre será provada. A nossa fé, ela é proporcional às nossas provações. Quanto mais você é provado, mais você é aprovado e mais a sua fé, ela é aumentada. Por isso que ele diz, tende alegria, porque a sua fé está sendo aumentada. Amém, irmãos? A sua fé está sendo aumentada. E isso vai depender muito, muito desse nosso olhar e desse nosso entendimento, que remete àquilo que é eterno e aquilo que não é passageiro. E aí a segunda mensagem que eu tenho para vocês, a primeira é que pérolas, ostras que não são maduras, não produzem pérolas. E a segunda mensagem que eu tenho para vocês nessa noite é que ostras maduras entendem a vontade de Deus. E ao entenderem a vontade de Deus, a sua fé, ela é aumentada. E ela é aumentada de uma forma exponencial. Os apóstolos, os discípulos chegam e perguntam para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor diz assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, se ela for pequenininha, vocês vão ser capazes de dizer assim, ei, amendoeira, sai daí e vai para lá. E ela vai sair, ela vai. Imagine você sendo provado, sendo aprovado e crescendo, se fortalecendo, amadurecendo, aumentando a sua fé. Imagine o que você não pode ser por meio dessa fé aqui nessa terra. Imagine as conquistas extraordinárias no campo espiritual, no reino de Deus você pode alcançar. Porque você está sendo lapidado, aprovado, produzindo pérolas e aumentando a sua fé. O Senhor te chama essa noite a te dar uma palavra de esperança. Diante das provações, considere-as com alegria e aumente a sua fé. Amém? Aumente a sua fé. Ostras que não têm fé, ostras que não são maduras, elas não conseguem entender que tudo vem de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Esse ano, assim como para todo mundo, foi um ano muito difícil.
Esse ano, como para todo mundo, foi um ano assim que mexeu com as estruturas. Foi um ano de provações. Quando a Rede de Mulheres pensou no tema Pérola, nós pensamos bem no início do ano, nos primeiros dias de 2020. E eu me lembro que eu acho que era Eli, disse assim, vamos falar de pérola? Aí todo mundo, pérola. Porque a gente já pensa na decoração, a gente já pensa em tudo que vai acontecer. Mas o Senhor, Ele estava construindo em nós esse entendimento da tribulação. Ele estava construindo em nós esse entendimento de passar por provas, de passar por choro, de passar por muito clamor, para que Ele viesse nos socorrer. Para que hoje nós estivéssemos aqui, falando sobre sofrimento, e falando que nesse sofrimento, nesse ano, nessa pandemia, Deus forjou em nós ostras que produzem pérolas. Você pode glorificar o Senhor por isso? Deus está forjando na sua igreja muitas ostras para produzirem pérolas de valor. E você é uma dessas. Esse ano ele foi um ano extremamente difícil e muito decisivo. Cada um passando por sofrimentos individuais. Nós, como rede de mulheres, choramos, oramos, clamamos. Tínhamos medo de muitas ostras não entenderem e produzirem outras coisas, ou não produzirem, acumularem toda essa carga de informações que nós estávamos recebendo. Mas o Senhor dá o entendimento à sua igreja. E nesse entendimento, Ele amadurece o seu povo. Quando nós tomamos conhecimento, quando nós sabemos, quando nós entendemos que é vontade de Deus, que é propósito de Deus, nós conseguimos olhar para um futuro. O outro verbo que Tiago vai falar é o verbo deixar. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Nós consideramos, nós sabemos e nós deixamos que o Senhor controle as nossas vidas. O sentido aqui desse deixar é dar acesso àquele que está no controle de todas as coisas. Em meio às tribulações, a gente se questiona, a gente chora, a gente culpa, a gente esperneia. Esse ano eu tive muitas perdas. Perdas que me marcaram como nunca eu imaginaria que me marcasse. Foi um ano assim que eu, como ostra, quase que acumulei tudo que estava acontecendo ao meu redor. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de propósitos. O nosso Deus é aquele que vê você e diz assim: ali, naquela ostra, naquele ambiente, naquela casa, naquela família, ela está vendo que está tudo destruído, mas é aquela ostra que eu vou escolher para produzir para mim pérolas de valor. Deus está te escolhendo nessa noite, no meio da tua tribulação, no meio do teu sofrimento. Deus está te escolhendo para que você venha produzir pérolas de valor. Você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai amadurecer. Você vai se fortalecer. Não importa a situação que você está vivendo,
Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, não importa a situação que você está vivendo, o que você passou, como foi sua história, como foi sua infância, ou como foi a sua trajetória, se você foi humilhada, se você foi molestada, não importa. O que importa é que o Senhor te escolheu no ambiente que você está, para você ser uma ostra frutífera, que produz. Deus não te escolheu para você estar onde você está, assimilando, acumulando e se tornando uma pessoa tóxica. E essa foi a palavra que o Senhor me trouxe claramente. Deus não chamou a sua igreja para ser tóxica nesse ambiente, para ser tóxica nesse mundo, para vomitar as suas mazelas nos outros, para vomitar as suas fragilidades, o seu sofrimento na família, no serviço, no ministério. Tem muita gente que não frutifica, tem muita gente que não cresce, tem muita gente que não amadurece, porque está só acumulando. Deus não te chamou para ser uma ostra que acumula em si falta de perdão, ódio, rancor, tristeza, amargura. E à medida que eu vou falando isso aqui nessa noite, o Senhor vai curando você, o Senhor vai te restaurando, porque Ele veio hoje aqui para te dizer que Ele não te chamou para te apegar ao sofrimento e acumular esse sofrimento para si. O Senhor está te dizendo que você vai pegar esse sofrimento e você vai dar júbilos de alegria. Você vai pegar esse sofrimento, essa tragédia, essa dor, e você vai saltar de alegria. Porque o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Porque Ele transforma as nossas vestes. Ele transforma o nosso espírito angustiado, irmãos. Ele transforma o nosso choro, o nosso lamento em alegria, em vestes de louvor, ao invés do espírito angustiado. Deus escolhe ostras nessa noite para produzirem pérolas de grande valor. Então, deixa Deus agir. Dê liberdade ao Senhor. O mundo deturpa o conceito de liberdade. O mundo diz nesse século que liberdade, que ser livre, é aquele que tem as suas convicções, que faz o que quer, e assim ele vai buscando a sua felicidade. Mas a liberdade, à luz da palavra, significa que nós éramos escravos, nós fazíamos as nossas vontades, mas um dia, Deus enviou o seu Filho amado. E um dia, no seu amor eterno, no seu amor leal, Ele nos atraiu. E ao nos atrair, Ele constituiu um povo para si. E esse povo, a quem Ele atrai, pelo sangue de Cristo Jesus, trazendo salvação, trazendo santificação, trazendo justificação, regenerando esse povo. A esse povo a quem Ele chama para si, Ele chama como propriedade exclusiva. Povo adquirido, nação santa. Ele chama você para andar no caminho de liberdade que Ele escolheu para você. E esse caminho de liberdade significa que você não tem o controle de nada. Você não tem o domínio de nada. Você não tem domínio de situação nenhuma. Ele reina, Ele vive, Ele é Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Ele é eterno. Ele é grande. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que faz e desfaz. Ele é o Deus que desconstrói para construir um vaso novo. Ele é um Deus que vem com poder e graça sobre a sua vida.
E quando Tiago vai falando, deixe que a vontade do Senhor seja cumprida, se submeta. Ele vai remeter a algo que Paulo falou lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Que, em resumo, significa que a obra que Deus realiza em nós é a obra da salvação. E isso nós precisamos entender. Deus está e já operou naqueles que são salvos a sua obra da salvação, aquilo que Ele realiza por nós, aquilo que Deus está fazendo em nós e aquilo que Deus vai fazer através de nós, por meio de nós. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. E aí a terceira mensagem que eu tenho para você nessa noite é que ostras submissas sabem produzir pérolas. Você precisa ser amadurecida, você precisa entender a vontade de Deus e você precisa se submeter a essa vontade de Deus. A outra palavra muito chave desses versículos é o pedir. E aí ele vai para uma nuance assim mais profunda, né? Ele vai para algo muito mais tremendo. Quando a gente estava pesquisando sobre as ostras, elas produzem pérolas tanto em ambiente natural, elas produzem pérolas no mar. Elas produzem pérolas no mar, as ostras que são marinhas. E essas ostras que produzem as pérolas no mar, essas pérolas elas são mais caras, porque o ambiente é mais desfavorável, porque elas produzem no fundo do mar. Então, requer mergulhadores para tirar essas ostras. Então, elas são muito mais caras. Existem ostras que produzem pérolas em rios, em ambientes de água doce. Então, elas não fazem isso muito profundo, elas fazem mais a superfície. E ali na superfície, elas produzem essas pérolas, e essas pérolas são um pouco mais acessíveis, não são tão caras. Para você ter uma ideia, o valor de uma pérola com uma espessura pequena, ela vale em média R$130, uma pérola. Agora você imagina que precisa de várias pérolas para produzir um colar, uma tiara, que nenhuma dessas são verdadeiras. A gente está cheio de pérolazinha, mas nenhuma é verdadeira, porque o custo é muito grande. Aí a pérola, aquela que é mais madura, né, que passou muito tempo, que veio do mar, ela custa em média uma pérola R$360. Então, ter um colar de pérolas são pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. E aí o que aconteceu? Durante um tempo, por ser muito caro, deixou-se essa questão de estar capturando as pérolas e começou-se um processo de cultivo. Grandes produtores de ostras começaram a criar mecanismos para que, em ambiente que não era comum delas, elas pudessem ser ativadas. E aí colocava, a areia, colocava o material para ativar as células, o nácar, para ela produzir pérolas em tempo menor e de maior valor. E de menor valor, mas que produzissem em grande escala e mais rapidamente. Então, essas ostras, elas são ativadas por esses produtores. Tiago, ele está falando aqui, depois de tudo que ele diz a essa igreja, Deus que dá o livramento, que dá de livre e boa vontade, lhe conceda, peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E por aí vai. Aqui a gente entra mais na esfera de que quando você não consegue mais, que você está passando pela provação, pela tribulação, você não consegue mais. Nossa, você está firme no Senhor. Você está orando, você está buscando, mas chega aquele momento que você diz assim, Deus, eu não estou conseguindo.
É momento de você pedir para Deus interceder por você em seu favor e lhe conceder sabedoria. É momento de você dizer assim: Senhor, vem, derrama sobre mim a tua sabedoria e ativa em mim essas células que estão paradas. Talvez você esteja imobilizada e o Senhor, como um grande produtor de pérolas, Ele quer ativar hoje no seu coração a você produzir pérolas. Então peça com sabedoria, peça para que venha o entendimento, peça para que, se você sente falta de sabedoria, peça a Deus. Acho interessante que antes de pedir, ele fala algo muito extraordinário. Que aqueles que perseveram no Senhor têm ação completa, são maduros, são íntegros e não sentem falta de coisa alguma. Deus quer completar, trazer o sentido de plenitude, de completude na sua vida nessa noite. Ostras maduras, elas não sentem falta de nada. Elas têm tudo ali que precisam para produzir pérolas. Elas estão saciadas. Elas estão supridas. Se você está sentindo falta de alguma coisa na sua vida, peça sabedoria, peça a Deus, e Ele te dará deliberadamente. Se você sente falta de algo no seu coração, peça a Deus, e Ele virá trazendo completude e plenitude ao teu coração. Irmãos, nós vamos encerrar aqui nessa noite, trazendo uma quarta mensagem. As ostras maduras, as ostras que têm entendimento, as ostras que são submissas e as ostras que são ativadas pela fé. O Senhor quer ativar o teu coração nessa noite. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, porque o Senhor quer ativar no teu coração fé, esperança. Deus quer ativar nos seus pensamentos